Oi, tudo bem? Eu voltei para responder uma das dúvidas mais comuns sobre propaganda médica e a profissão propagandista. Quem pode ser propagandista? Bom, antes eu acho que eu preciso contar um pouquinho da história, né? Pelo menos a história que eu vivi. Quando eu comecei lá no início dos anos 2000, a propaganda ela era bem analógica, digamos assim. A gente recebia o cadastro, um monte de fichas. Cada médico tinha uma ficha e a gente tinha que carregar aquilo e separar os médicos por dia. E era assim, bem trabalhoso, porque se você perdesse uma ficha para recuperar, para anotar todas as informações de novo, era um caos. E aí eu tinha uma caixa de sapato que eu levava dentro do carro e fazia o controle das visitas todas de maneira bem analógica, né? Quando o gerente vinha visitar com a gente, ele dava uma olhada no que você estava anotando aí das fichas e tudo mais. Quem é dessa época vai lembrar e vai rir comigo dessa história, né? Mas de uns 10 anos para cá, chegou a tecnologia, né? Chegou a era digital. Então, com os tablets e os celulares, o trabalho ficou muito mais fácil nesse sentido. É muito mais digitalizado, conectado. Então, todas as funções, as coisas que a gente precisa fazer e anotar, vieram nos tablets. Então, o trabalho acabou mudando muito de 10 anos para cá com a era digital. Então, muito disso também acabou mudando. E muitas das características que o propagandista precisa ter vieram evoluindo junto com a era digital. Então, antes da gente entrar nas competências profissionais, eu queria falar um pouquinho sobre as competências pessoais, porque as características individuais também são muito importantes para o desenvolvimento correto do trabalho, né, para você ter sucesso. Então, uma das coisas que eu acredito, né, isso é na minha opinião, que seja extremamente importante para um propagandista é a capacidade de comunicação, né? Então você precisa se comunicar clara e abertamente, de uma maneira simples, para que o médico consiga entender, porque tudo é muito rápido. Então, se você começar a enrolar e não conseguir entregar a informação rápido, você perdeu o trem, né? Perdeu o time. Então, essa capacidade comunicativa aberta é muito importante. Não só falar, ouvir é extremamente importante. Porque se você não tiver escuta ativa, você não vai estar levando a solução para o médico. Porque muitas vezes, enquanto você está conversando, ele aponta alguma coisa que está faltando para ele. E esse é o gancho que vai te ajudar a ajudá-lo, né? Então, a escuta ativa é essencial. Ouvir para entender e não simplesmente para dar uma resposta pronta para ele. Então, comunicar e ouvir. Duas coisas bem opostas, mas que são extremamente importantes que o profissional tenha, bem desenvolvido. Eu até fiz uma colinha aqui, vou olhando para baixo, tá? Porque são tantas que eu não quero deixar faltar nenhuma. Outra coisa que é muito importante, a proatividade. Por quê? Porque você muitas vezes, quer dizer, a maioria do tempo você trabalha sozinho. Então, se você não tiver proatividade para tomar decisões, para reorganizar o seu setor, para contornar qualquer objeção, você vai ter dificuldade de desenvolver um bom trabalho. Então, a proatividade importantíssima. A autogestão também, justamente por causa disso, né? Tem que ter bastante jogo de cintura, tem que saber se organizar, saber que hora que você vai levantar, para onde você vai para o primeiro médico, até que horas você vai trabalhar no final do dia para garantir a média de visitação e visitas com qualidade, né? Não é só quantidade. A flexibilidade. Flexibilidade por quê? Porque às vezes você chega, tá no horário certo, no dia certo, mas aquele dia o médico não vai atender. Então, se você não tiver essa flexibilidade de falar, ok, tudo bem, e já ter um plano B para ocupar esse espaço, você acaba se frustrando e às vezes não conseguindo produzir da mesma maneira ou de uma maneira efetiva. A resiliência é outra característica que vale bastante, porque a resiliência nada mais é do que você resolver situações adversas de uma maneira prática, né? Então, o que eu costumo falar muito da resiliência? É aquele momento em que você foca na solução e não no problema. Eu tenho um problema, ok, o que eu vou fazer para resolver? Isso é imprescindível, isso é que vai te garantir uma boa média
e boa qualidade também durante as visitas. Empatia, porque nem sempre quando você chega no consultório todo sorridente, toda empolgada, a secretária está num dia bom, ou o médico, ou a médica. Então, a empatia de perceber que a pessoa com quem você está lidando não está legal, que não está num dia bom, de respeitar isso, de não forçar, de não querer um papo, né? Todo cabeça ali enquanto a pessoa está ali preocupada, ou às vezes até oferecer algum tipo de ajuda, até o ouvido, né? O que está acontecendo? O que foi? Você não tá legal hoje? Então essa empatia é muito importante. Até porque quando você entra no consultório, se o médico estiver demonstrando que ele está com pressa, ou que ele está angustiado ou preocupado com alguma coisa, você também não vai se adequar aí a esse momento e vai entregar o que é mais importante, vai focar no principal objetivo e vai terminar o seu trabalho sem estressar mais ainda o médico que já está estressado. Então, inteligência emocional para lidar com isso é um complemento, porque você tem que entender que aquela situação toda, ela não está relacionada a você. Você simplesmente é uma peça que está ali naquele momento e que não pega para você, né? Vamos usar inteligência emocional, não fica bravo, não é pessoal, vamos pro próximo, sorriso no rosto e bola para frente. E tem duas coisas que não são obrigatórias, mas eu acho que fazem toda a diferença no trabalho. A primeira é o brilho nos olhos, porque quando você ama o que você faz e está empolgado, aquele brilho, aquela empolgação, aquela entonação de voz, aquilo é muito melhor recebido por quem está te recebendo, né? Então, é muito mais gostoso você receber e ouvir uma pessoa que, primeiro, sabe o que está falando e depois que ama o que está falando, que ama o que está fazendo. É um fator totalmente decisivo, né? E paixão por desafios, porque ao longo do dia você às vezes faz um roteiro lindo, tudo organizadinho, o primeiro só dá furo, já atrapalha todo o resto e é um desafio que você precisa média de visita, você precisa as metas de venda de DDD, essas são siglas, né, que mais pra frente a gente pode falar, mas você tem metas de audit, de DDD, de uma série de coisas que você precisa organizar tudo aquilo, então é desafiante e apaixonante. Então se você tem essas características, você pode ter certeza que você é um excelente candidato para ser propagandista. Bom, agora que você já sabe tudo que um profissional precisa para ser propagandista em questão de atitude, agora vamos falar de competências profissionais. Desde os anos 90, a indústria farmacêutica tem preconizado e exigido que os profissionais tenham formação superior. Mas não se preocupa, porque as formações de 2 anos também são aceitas, tá? Antigamente, a indústria farmacêutica preconizava profissionais formados em marketing, administração, publicidade e propaganda, economia, contabilidade, porque eles acreditavam que esses profissionais estavam aptos a realizar negócios, né, a fazer as visitas de uma maneira um pouco mais comercial. Tanto que quando eu entrei como farmacêutica, foi meio que uma quebra de tabu assim na empresa, sabe? Porque eles não tinham a prática de contratar farmacêuticos e eu tive que fazer, para vocês terem uma ideia, uma semana inteira de curso sem nenhum compromisso com a empresa para comprovar que eu tinha habilidade comercial mesmo sendo farmacêutica, porque eles achavam que os profissionais da área da saúde não tinham essa desenvoltura comercial para desenvolver o trabalho. Mas, felizmente, de uns anos para cá, isso mudou bastante. Hoje as empresas olham para os profissionais de área de saúde de uma maneira muito especial e vem até em alguns momentos preferindo, se não, né, a grande maioria, pelo menos as vagas que eu tenho visto sendo disponibilizadas, todas elas têm profissional da área da saúde, ou preferindo até os profissionais farmacêuticos, né, da área da farmácia. Então isso tem mudado bastante porque as empresas estão percebendo que o profissional, quando ele tem um bom embasamento técnico e desenvoltura comercial, que isso eles percebem nas entrevistas, né, no atitudinal da pessoa durante a entrevista, que eles são profissionais que entregam um trabalho bem completo. Então, hoje em dia, o mercado está muito bom tanto para esses profissionais de marketing, publicidade, propaganda, administração, quanto para os profissionais da área da saúde, como farmácia, biomedicina, enfermagem,
fisioterapia. Então o leque aí de possibilidades aumentou bastante. Então isso ajuda muito pessoas que querem entrar e que às vezes achavam que não poderiam por serem da fisioterapia ou da enfermagem e tudo mais. Só que essas profissões, digamos assim, essas graduações, elas são preferidas. Mas não quer dizer que se você não seja alguma coisa dessas, que você não possa ser propagandista, porque isso varia muito, né, do gestor, da companhia, do processo seletivo, porque eu mesmo já vi profissionais, advogados, educador físico, então vale muito mais a atitude e a disponibilidade, a vontade, do que a competência profissional propriamente dita, o seu curso de graduação. Bacana? Esclareci? Se você é de outra especialidade, se você se graduou em outros cursos e quiser saber, pode escrever aqui no comentário que a gente prepara algum material para você ou esclarece essa dúvida sem nenhum problema. E se você quiser saber mais informações sobre a profissão propagandista, sobre a indústria farmacêutica, eu preparei um e-book com todas essas informações, com um resumo bem bacana, tem bastante informação legal. Então é só clicar no link, colocar o e-mail que o e-book vai chegar para você. E a gente se vê numa próxima.